Olá a todos! Pessoal, o projeto de hoje está sensacional. É um projeto que foi sugerido por um dos nossos inscritos, o Éder Parolesi. O Éder Parolesi está com uma certa dificuldade para implementar um projeto utilizando o sensor ultrassônico HSR04. Ele quer fazer o seguinte, é um projeto no qual ele vai medir a distância, com o sensor ultrassônico para determinar a posição inicial de um objeto. Após isso, esse objeto vai se mover e vai voltar para a posição inicial. Se por um acaso ele estiver na mesma posição, que será detectada pela distância utilizando o sensor ultrassônico, ok. Se por um acaso ele tiver mudado de posição, isso vai gerar um alarme ou alguma coisa visual como um LED, por exemplo. Então, para implementar esse projeto, nós utilizamos aí dois sensores ultrassônicos. A propósito, na Fornel tem uma promoção, alguns sensores ultrassônicos, se eu não me engano são 3 sensores ultrassônicos, por um preço bem baratinho. É só você entrar lá no www.fornel, procurar Kit Eduarduino, sensores ultrassônicos, beleza? Aí você entra lá, já adquire o seu para fazer o seu projeto igual ao nosso. Então vamos ver esse projeto como ficou logo após nossa vinheta. Bom pessoal, de forma simplificada, o nosso projeto vai trabalhar da seguinte maneira. Nós teremos aqui então um alvo, no qual nós iremos colocar aqui dois sensores ultrassônicos dispostos desta maneira. E veja só, nós iremos fazer aqui, colocar alguns LEDs para poder identificar. Um LED será o eixo X e o outro LED será, o conjunto de LEDs será o eixo Y. Como assim X e Y? Veja bem. Veja que um dos sensores está fazendo a leitura neste sentido, enquanto que o outro sensor lê neste sentido. Isso nos lembra aqueles eixos X e Y, do nosso plano cartesiano. Estamos trabalhando com duas distâncias em 2D. Então veja bem, aqui eu fiz a medição aqui, a distância do posicionamento dos sensores ultrassônicos com 5 centímetros do alvo, tá? Cada um deles. Então beleza, colocamos dois botões para poder registrar as posições. Então vai funcionar da seguinte maneira: o objeto vai vir ser colocado no alvo a primeira vez e a gente vai apertar o botão azul e vamos registrar a posição. Como ele está dentro do alvo, praticamente vai ser algo em torno de 5 centímetros no X e 5 centímetros no Y. Quando esse objeto sair e retornar de volta para a posição, se ele estiver na mesma posição, legal, nós vamos apertar o botão vermelho, vai registrar a mesma distância, então irá acender os dois LEDs verdes do conjunto X e do conjunto Y, indicando que as duas posições estão corretas, ou seja, o objeto está na mesma posição anterior. Agora veja um caso interessante. Se na primeira vez nós colocarmos o objeto, registrarmos aqui 5 centímetros e 5 centímetros, e na segunda vez o objeto ser posicionado desta maneira, ao apertarmos o botão vermelho, ele registrará aí uma diferença na trajetória do eixo X. Então, ali vai ter uma diferença, 2 centímetros aproximadamente, no nosso exemplo. Então vai acender o LED do eixo X, indicando que na posição X, na horizontal, há um deslocamento, certo? Também temos um outro caso aqui, em que se nós registrarmos a primeira posição dentro do alvo e a segunda posição ele ficar nesta maneira, então nós teremos aí, ao apertar o botão vermelho, um deslocamento no eixo Y. Então irá acender o LED vermelho do conjunto Y, certo? Ainda um outro caso, registrando o objeto aí a primeira vez dentro do alvo e a segunda vez o objeto for registrado nesta posição, veja que teve um deslocamento nos dois eixos. Então ao apertar o botão vermelho, nós teremos aí os dois LEDs vermelhos acendendo, pois temos aí uma diferença tanto no eixo X quanto no eixo Y. É praticamente esse o funcionamento, resumidamente, do nosso projeto. A montagem
nós iremos usar dois sensores ultrassônicos, né? 4 LEDs com seus devidos resistores, 2 botões e um buzzer para dar um alarme quando ele estiver na posição incorreta, tá? Então aqui nós podemos fazer as ligações dos nossos negativos aqui, dos nossos sensores, os positivos também. Vamos aproveitar e fazer a ligação dos negativos aqui dos LEDs, como nós utilizamos a parte de baixo da barra de alimentação. Vamos puxar aqui então, lá de cima para baixo, a alimentação. Vamos ligar os negativos aqui dos botões. Agora as ligações que sobram de sinal, nós iremos aqui no nosso sensor ultrassônico, no nosso primeiro sensor, vamos utilizar aqui o pino 9 para o TIG e o eco vai no pino 8. Do outro sensor ultrassônico da direita, nós iremos utilizar aqui o eco no 7 e o trigger no 6, tá? Além disso também nós teremos aí os LEDs ligados, o primeiro no pino 10, o segundo no pino 11, o terceiro no pino 12 e o quarto no pino 13. Os botões serão ligados aí no pino 5 e no pino 4, respectivamente. Esse esquema de ligação estará disponível na descrição do nosso vídeo, tá ok? Vamos ver então ele funcionando. Bom pessoal, tá montado aqui nosso projetinho. Aqui vocês estão vendo os dois sensores ultrassônicos já posicionados aqui de frente para o alvo, né? Temos aqui os dois botões, temos aqui o nosso buzzer, né? Temos aqui também os LEDs, temos aqui nosso Arduino, certo? Então aqui com o primeiro teste, como obstáculo eu vou utilizar aqui esse motor de passo aqui só pelo fato de ser quadrado. Então eu vou colocar ele aqui. Vocês já vão ver aí o monitor serial na tela. Então eu vou colocá-lo ele aqui nesta posição, na posição inicial. E vamos apertar o botão azul para registrar a posição 1. Vai soar um bip e já vai aparecer a posição no monitor serial. Então apertando aqui. Olha lá, a posição X está em 6 centímetros. Posição Y está em 4 centímetros. Certo? Então agora vamos supor que a peça já se movimentou, saiu. Vamos para o primeiro caso, né? Onde não há alteração. Então a peça já saiu, já se movimentou. Só apertar aqui então o botão vermelho para registrar a segunda posição. Ele vai registrar lá 6 e 4 também. Não houve alteração em nenhum dos dois eixos, portanto, tá aqui os dois conjuntos de LED estão verde, tá? Agora vamos para o segundo caso. Quando a gente aperta o botão azul novamente, ele zera tudo e registra a posição 1 novamente. Agora eu vou deslocar aqui o motor aqui para o lado aqui e vamos apertar. Você vê que ele saiu aí nas duas posições. Agora é interessante, pessoal. Eu posso ir recolocando ele aqui e apertando. Ó, já acertou uma das posições, né? Aí, voltou na posição anterior. Então, mais uma vez vou registrar a posição aqui, 6 e 4. Vou movimentar ele para o lado aqui um pouquinho. Veja que agora ele registrou somente o eixo X. O eixo Y ainda continua no 4, então tá tudo certo. Ele movimentou 1 centímetro para a direita. Então eu vou mover ele de volta para cá. Vou apertar o botão para ver se ele voltou para a posição. Aí, ó. Acendeu os dois verdes. Registrei novamente a posição. Agora eu vou fazer no outro eixo. E que ele movimentou nos dois, né? Acabei movendo a peça aqui demais. Olha lá, já voltou um dos eixos que é o X. Tem que posicionar bem na posição que estava. Aí, voltou na posição. Certo? Registrei a primeira. Olha lá, movimentou agora só
ele acendeu só, no caso aí, o eixo X. Tá dizendo que o eixo X está deslocado. E ali no monitor serial você vê que tem 1 centímetro de diferença. Então se eu voltar ele aqui e apertar o botão, eu movimentei demais, que eu tenho a mão pesada. Deixa eu ver, tem que voltar no 6 e no 5, né? Já achei. Aí, voltou na posição inicial. Beleza? Bom, a programação, pessoal. Primeiramente, nós incluímos aqui a biblioteca ultrasonic.h. E aqui nós declaramos as variáveis globais, duas para os botões, né? Botão 1 e botão 2, no pino 5 e no pino 4. E LED verde no pino 10, LED verde 1, né? LED vermelho 1 no pino 11, LED verde 2 no pino 12, LED vermelho 3, LED vermelho 2 no pino 13. As variáveis de posição, X1 e Y1 para as iniciais, X2 e Y2 para a segunda posição. Temos aqui uma flag, que depois irei explicar para que serve. E aqui a variável para o buzzer, tá? Aqui nós temos os dois sensores ultrassônicos, né? Você, para usar dois, precisa nomeá-los de forma diferente. Então um está como Ultra X e outro como Ultra Y, respectivamente aqui no pino 9 Trig e no pino 8 Echo, tá? O outro está no pino 6, o Trig, e no pino 7, o Echo. Dentro do Void Setup, iniciamos a nosso serial monitor com 9600 de baud rate. Definimos aqui os modos das saídas, botão 1 e botão 2 como input power-up, ou seja, entrada, sem precisar do resistor, ativando aí o resistor interno do Arduino. Todos os LEDs e o buzzer como saída, certo? No Void Loop, pessoal, a rotina, nós temos aqui botão 1, nós demos um digital read no pino 5, ou seja, vai ficar monitorando o pino 5. Se por acaso for nível lógico baixo, ou seja, se o botão for apertado, ele vai chamar POS 1 e 0. Vai dar um delay aqui para o debounce. E no botão 2, ele vai chamar aqui o POS 2. Ele vai dar um digital read no pino 4, se for nível lógico baixo, ou seja, se o botão for apertado, ele chama POS 2. Aqui, se a flag for 1, ele chama o void compara, certo? Vamos ver esses voids agora. No POS 1, pessoal, a flag é 0. Essa flag, na verdade, ela é para ativar a comparação. Somente quando a gente apertar o botão duas vezes que ele vai ter que comparar. Então, apertou o botão a primeira vez, ele chama POS 1. Então, ele não vai chamar o void compara, porque a flag vai estar em 0, certo? Aqui ele vai medir a medida do X e do Y, vai guardar no X1 e Y1. Aqui no monitor serial, vai dar um traço aqui para separar, vai imprimir lá posição 1, X, e vai chamar a variável X1 para printar aí o seu valor. A Y mesma coisa, chamando a variável Y1, certo? Para dar uma confirmaçãozinha, ele dá aqui um bipzinho quando você aperta o primeiro botão para dizer que guardou a primeira posição. Quando aperta o segundo botão, vocês viram lá que... deixa eu mostrar aqui, ele também chama o void zero lá no botão 1, né? Isso aqui é para zerar todas as variáveis e apagar todos os LEDs aqui, beleza? Então aqui vamos voltar para o POS 2. Quando você aperta o botão 2 aqui, ele chama o POS 2, né? Então, dentro do POS 2 você vai colocar a flag em 1, setando a flag em 1, e aí ele vai chamar aqui o void compara também, tá? Então vamos lá. Setou a flag em 1, ele vai pegar aqui as medidas, vai guardar nas variáveis x2 e y2, vai imprimir da mesma maneira que ele fez da primeira vez aqui, lá no monitor serial, posição 2 chamando x2 e y2, toca o buzzer também para dar uma confirmaçãozinha. Dentro do void compara, ele vai comparar, se o x1 for igual ao x2, ele vai acender o LED verde, o primeiro LED lá, o LED 1, tá? LED verde 1. Caso contrário, ele vai acender o LED vermelho 1, né? Se não for igual às duas medidas, se estiver errado, ele acende o vermelho lá para poder indicar que está errado, tá? Então, o primeiro LED vermelho está no conjunto lá, LED verde 1 e LED vermelho 1 está no conjunto X, como eu expliquei lá na nossa apresentação.
Coloquei o Tone Buzzer aqui para dar um alarme, com uma frequência diferente aqui, para cada alarme ele tocar de uma maneira. Se o Y1 for igual ao Y2, ele vai acender o LED verde 2. Caso contrário, ele acende o LED vermelho 2. Dá um buzzer aqui de 1200, tá? Para dar uma diferença, né? E é isso aí. Faz essas comparações e acende os respectivos LEDs e toca o alarme. Certo, pessoal? Bom, gente, esse foi o projeto de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado aí pelo Éder Parolesi por ter sugerido esse projeto. Até a próxima, se Deus quiser. E obrigado a todos.